Olá, queridos. Eu sou Moisés. Sejam bem-vindos a mais um ID, Perguntas e Respostas. A questão de hoje vem falando sobre os 7 selos do Apocalipse, encontrados no capítulo 6 e no capítulo 8, do 1 ao 2. Ok? E eu gostaria de trabalhar um pouco a estrutura dos 7 selos, ok? Eu não vou me alongar muito na característica de todos os 7 selos, mas eu gostaria de trabalhar um pouco a estrutura e estimular o estudo por parte de cada um de vocês, ok? Nós podemos perceber que a espinha dorsal dos 7 selos é a Igreja de Deus ao longo da história, mais uma vez, assim como das 7 igrejas, bem como Deus guiando o seu povo. É isso que nós podemos perceber de uma forma geral em relação aos 7 selos, ok? Os 4 primeiros selos nós percebemos também que falam de cavaleiros com seus cavalos, né? Nós vamos ter o primeiro selo, do 1 ao 2, que vai falar do cavalo branco, que vai ter ligação com a igreja de Éfeso, né? Os 4 primeiros selos vão ter ligação com as 4 primeiras igrejas, na descrição anterior das 7 igrejas, e o primeiro selo tem ligação com Éfeso, ok? Que tem ligação com a igreja primitiva, a igreja no seu período puro, né? Nós vamos ter também o segundo selo do verso 3 e 4, okay? Que é o cavalo vermelho, que tem ligação com a igreja de Esmirna, que vem falando também do período onde houve muita perseguição, né? O período posterior aos apóstolos, o período de extrema perseguição do povo de Deus, ao povo de Deus. Depois nós temos o terceiro selo, no verso 5 e 6, do capítulo 6, que vem falando do cavalo preto. Esse cavalo preto tem que ver com o período da igreja de Pérgamo, né? Um período onde a igreja cansou de ser perseguida, mas isso teve seu preço, porque começou a entrar o paganismo e as falsas doutrinas dentro da igreja. E finalmente o quarto selo vem falando do cavalo amarelo, e esse período tem que ver com Tiatira, né? Falando das 7 igrejas. Período onde nós podemos perceber, isso você pode ver no vídeo das 7 igrejas, que foi um período onde houve uma apostasia completa, né? Onde Deus foi totalmente esquecido e o homem foi colocado no lugar. E por consequência, houve um esquecimento completo da verdade, né? As verdades foram praticamente todas jogadas por terra, e o que o homem diz, a tradição, foi colocada no lugar, né? A igreja simplesmente rejeitou, né? Se tornou literalmente prostituta espiritual, deixando as verdades da palavra de Deus, né? Então, os 4 primeiros selos têm ligação com as 4 primeiras igrejas lá das 7 igrejas, que é Éfeso, tendo ligação com o primeiro selo, Esmirna com o segundo selo, Pérgamo com o terceiro selo e Tiatira com o quarto selo, ok? Então é interessante você analisar com o vídeo das 7 igrejas já postado aqui no canal. Continuando, nós vamos ver que ainda no capítulo 6, do verso 9 a 11, vem contando o clamor dos mártires, né? Não só em relação ao período de extrema perseguição, tanto o período da Idade Média, quanto pós-apóstolos, quanto ao longo de toda a história, né? Ao longo da história, os profetas, os homens que quiseram viver a verdade, né? Foram perseguidos, presos, até mesmo mortos, né? Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições. E aqui, no verso 9 a 11 do capítulo 6, no quinto selo, vem contando exatamente essa questão, ok? De que os mártires clamam ao Senhor por justiça e perguntam até quando que continuará, né, aqueles que buscam falar a verdade, viver o evangelho, sendo perseguidos por causa disso. Né? Um questionamento santo, né, por parte dos mártires. Ainda no capítulo 6, do verso 12 a 17, nós temos, de certa forma, a resposta a essa pergunta, né?
que nós vamos ter a descrição dos sinais e da própria vinda de Cristo. Ok? A vinda de Cristo, obviamente, vai acabar com todo sofrimento e dor. E no verso 17, em especial, nós temos uma pergunta muito interessante, né? Que vai ter uma ligação com o capítulo 7, quando os ímpios, muitos daqueles que perseguiam aqueles mártires, vão perguntar quem pode subsistir durante esse período, né? E aí é interessante você ver aquele vídeo anterior aqui no canal, Por que Jesus ainda não voltou, né? Que vai falar um pouco sobre os 144 mil. Eu ainda não fiz um vídeo específico sobre os 144 mil, mas já é interessante você analisar aquele vídeo, de Por que Jesus ainda não voltou, que já vai ter uma ligação com essa pergunta feita pelos ímpios no capítulo 6, verso 17. Okay? E finalmente, no sétimo selo, que vai do verso 1 e 2 do capítulo 8, vem falando de um certo vazio que há no céu. E esse momento vai ser quando todo o céu, Deus e todos os anjos virão para nos buscar. Por isso que vai haver um silêncio por um certo tempo, né? Vai ser o período onde Deus vai sair com toda a sua hoste, nos buscar e voltar. Nesse período, nesse terceiro céu, haverá um certo silêncio, né? Bem como a preparação para serem tocadas as 7 trombetas, né? Que já aí já é outra história. Então, isso aqui seria a base, a estrutura mesmo, por uma compreensão, né, mais complexa desses 7 selos, que é um assunto tão profundo e maravilhoso, né? É uma base para que vocês possam desenvolver o estudo de vocês, ok? Para que vocês possam continuar crescendo em conhecer, né, a vontade de Deus e o tema tão maravilhoso que é o Apocalipse, né? Então, que Deus possa os abençoar. Graças a Deus por mais esse vídeo. Que vocês possam continuar curtindo, compartilhando, comentando, né? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.